amigos do programa É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou aqui com vocês para conversarmos um pouco mais de autoconhecimento. Saber o que vocês pensam, o que vocês gostam e também para trazer muita informação na tarde de hoje. Eu confesso que eu estava bem entusiasmada para conversar sobre o assunto que a gente tem para hoje, que é ser uma pessoa destemida ou ser uma pessoa corajosa. E eu vou dizer para vocês, quem ainda não chegou aqui está perdendo, porque esse assunto hoje vai esquentar. Eu, quando fui pesquisar, descobri algumas coisas incríveis e eu convido vocês não só para assistirem, como aproveitarem para fazer o que eu vou fazer agora, soltar esse aviãozinho e conversar mais, chamar mais gente para estar aqui, porque eu acredito que vai fazer muita gente repensar aí o que é melhor. Porque às vezes a gente pensa, né, que uma coisa é melhor e quando a gente vê, a gente descobre que não é bem assim. Bom, eu sempre faço mapa mental, eu até botei uma enquete que hoje eu trouxe um mapa mental um pouco diferente, né? Aqui a gente tem a nossa destemida, a menina aqui destemida, e agora com janelinha. E desse outro lado a gente tem a corajosa. E eu sempre vou procurar no dicionário a explicação do que quer dizer aquele termo. Mas eu confesso para vocês que dessa vez eu dei uma olhada e vi que o dicionário me diz que destemido e corajoso são sinônimos, basicamente. Porque quando falava do destemido, falava que era uma pessoa corajosa. E quando falava da corajosa, dizia que era uma pessoa destemida. E aí tem o seguinte: na prática, ausência de medo não é coragem. Muito pelo contrário. Porque, olha só, como que eu vou ter coragem se eu não tenho medo? O medo, né? Ele que me mostra que eu tenho coragem, gente. Se eu não tiver medo, e até botei essa frase aqui: onde não há medo, não há coragem. Porque se eu faço alguma coisa que não envolve medo, Joyce, seja bem-vinda, que bom. Então, assim, se eu faço alguma coisa que não me motivou a vencer algo em mim para realizar, eu não estou sendo corajosa. Agora, aquilo para mim é natural. E se é natural, não tem algo a mais. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar o tema para trazer para vocês, eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre a questão de ser destemido. Eu botei aqui na mocinha, né? Vocês veem que ela tem um risco aqui no medo, né? Que ela não tem medo. O novo para ela, ela enfrenta normalmente, as atitudes acontecem normalmente, e eu não botei desafios, não, porque para quem é destemido, não tem medo, ele não olha as coisas como desafio, aquilo ali é natural para ele. E aí aqui eu botei as respostinhas que aparecem lá do significado, né? Quem não tem medo. E aí eu descobri uma coisa que isso eu quero compartilhar com vocês. Eu já tinha ouvido a partir de uma palestra do Pedro Calabres, né? É um psiquiatra muito famoso que faz um trabalho muito legal, sobre essa questão de não ter medo, que ele já um estudo que foi feito com um alpinista extremamente famoso e foi feita uma ressonância magnética, que é um exame de imagem do cérebro dele, e localizaram a área onde aparece a função do medo, que é na amígdala cerebral. E o que, que descobriram dessa pessoa? É, apresentavam imagens assustadoras que outras pessoas sentiam medo, e quando essa área era ativada nas pessoas, na ressonância, a alta ativação da área, a cor fica mais quente, então fica avermelhada, e nele permanecia inalterada. E aí eles descobriram que ele tinha uma doença, uma síndrome pouco conhecida e muito rara, chamada de síndrome Urba-Uti, porque são os nomes, né, são os sobrenomes dos pesquisadores que descobriram essa doença, que relataram sobre essa doença. Na verdade, ela foi descoberta em 1908 e foi relatado sobre essa doença a primeira vez em 1929 por esses dois pesquisadores. E aí que está a questão, gente. Não é saudável não sentir medo. Ouviu?
Quando você sente medo, o medo em si, ele é saudável, porque o medo te protege, o medo é um tremendo protetor. E aí eu até botei aqui na menininha, ó, quem não tem medo corre perigo. E o que que se estima, né? Assistindo vídeos, assim, pesquisando, menos de 300 pessoas no mundo são identificadas com essa síndrome. No mundo, gente. 8 bilhões de habitantes e apenas menos de 300 pessoas, ou seja, é uma síndrome extremamente rara. E as pessoas que não têm esse medo, né? Elas acabam se envolvendo em coisas que podem até levá-la à morte mais cedo. E eu achei um vídeo no YouTube que eu quero inclusive deixar a dica para vocês, depois eu vou ver se eu compartilho ele também aqui, tiro um print, tudo, mas já vou deixar. É no canal My Life My Story, né? O nome do vídeo é Eu Não Sinto Medo, Eu Estou Sempre em Apuros. É uma historinha animada de uma menina que passa por isso, que tem essa síndrome. Então ela conta inúmeras situações que ela vive por não ter medo. E o quantos perigos ela já passou e o que, que ela tem que fazer para tentar não lidar, não entrar nesses perigos, né? E aí eu li uma outra matéria de uma mulher que ela entrava, levaram ela num lugar que tinham cobras, aranhas, enfim, animais peçonhentos, e ela ia lá e mexia nos animais sem medo nenhum. E tem duas formas da pessoa ter essa síndrome. Ela pode ser uma síndrome congênita, a pessoa já nasce com ela e ela vai passar a vida com essa síndrome com N outros sintomas. Para quem tiver interesse, depois pode pesquisar. Depois eu vou botar alguns posts, alguns stories também falando mais sobre isso. Mas ela pode ser adquirida. No caso dessa mulher que eu citei agora por último, ela foi adquirida. No caso dessa menina que fez o vídeo, ela já nasceu com a doença. E como é que ela foi adquirida? Ela teve um problema que essa área da amígdala cerebral foi lesionada. Então a ativação do medo parou de acontecer. Ou seja, nós fomos programados para sentir medo. Não tem problema nenhum você sentir medo. Olha só, tira esse peso aí das suas costas porque estava pesando à toa. Todo mundo vai sentir medo. Agora, Luiz, você está dizendo que ter medo é saudável para eu continuar medrosa? Não, medo é diferente de fobia, tá, gente? Mas isso é papo para outro programa. Mas assim, sentir medo é saudável quando o medo é real. Quando o medo tem fundamento. Quando é uma crença falsa de medo, a gente não tem fundamento. Por exemplo, vou pegar o exemplo da cobra. Se eu não conheço o que é uma cobra peçonhenta e o que não é uma cobra peçonhenta, uma cobra perigosa, eu tenho que ter medo de todas as cobras, né? Vamos combinar, porque eu não vou pagar para ver. Mas, se eu sei identificar o tipo de cobra que é perigosa e a que não é perigosa, eu só vou ter medo daquelas que são perigosas. E na vida é assim. Às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou tendo medo de coisas que eu não preciso ter. E como é que eu faço para lidar com isso? Eu faço a questão de análise de risco. Eu faço o que eu chamo das peneiras. Eu avalio se realmente aquilo é uma razão de medo ou não. Existem medos que são gatilhos mentais, que são coisas que em algum momento da sua vida deu errado e você carrega aquilo na vida. E aí parece que fica paralisada quando alguma situação parecida acontece. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, comenta aqui, deixa, né, o seu oi aqui, fala que já aconteceu, porque é legal a gente saber como é que funcionam com as pessoas também. E eu marquei também aqui, né, o que é uma pessoa corajosa. A pessoa corajosa, ela tem medo, tem, tá, gente? Mas ela, ó, ela encara o novo, os desafios, as dificuldades. Ela não permite que o medo paralise ela. Porque ser corajoso, tem uma frase emblemática, né, que fala de coragem, que é acreditada a um senador dos Estados Unidos. Para muitos acreditaram a ele, mas eu já vi outros autores dizendo também que são autores dessa frase, que diz o seguinte: coragem não é ausência de medo, e sim agir, né, a capacidade de agir apesar do medo. Eu já tinha ouvido essa frase um pouquinho diferente. Coragem não é ausência de medo, mas é perseverar apesar do medo. De uma forma ou de outra tem um agir aí. E se você age mesmo quando está com medo e faz uma análise de risco para avaliar
os riscos que você tem, e aí você começa a minimizar os riscos, isso é muito saudável. Não precisa se lançar de ponta cabeça, mas você precisa se preparar para aquilo que acontece. Então, fazendo um resuminho do que a gente está falando hoje. Onde não há medo, não há coragem. Então, você só é corajoso quando você tem medo e enfrenta o seu medo e procura superar os obstáculos. Sentir medo é saudável desde que esse medo seja um medo real e não uma crença falsa. Um medo que te proteja. Um medo que te leva ao desespero, a uma crise de pânico e que te descompensa e que não tem lógica é uma fobia e precisa ser tratado por um profissional adequado, ok? E para administrar o medo eu posso. Eu posso analisar os riscos, eu posso avaliar se é uma crença falsa ou verdadeira, eu posso me colocar de uma forma que eu possa testar a minha coragem em etapas. Isso também é uma dica bem legal. Por quê? Porque às vezes eu acho que eu tenho que fazer tudo de uma vez só. Não. Se você tem algo que você está com medo, divide em fatias pequenininhas e vai fazer. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga sobre essas lives, né? Já fiz mais de 30 programas aqui com vocês, são todos lá no IGTV. Mas quando eu olho lá para trás como é que eu fazia, eu percebo que eu estava muito mais robotizada. E até uma amiga falou isso comigo: Luísa, você fala muito robotizada, você não é assim. Hoje em dia eu já percebo que eu tenho mais entusiasmada de vir falar com vocês, eu fico mais solta, eu interajo mais, eu às vezes brinco, às vezes conto um caso, e isso é mais gostoso, é mais o meu jeito. Então, à medida que você vai fazendo algo, aqui o medo vai sumindo, o desconforto vai sumindo. Agora, quanto mais você não faz por medo, mais aquilo fica instalado em você. E mais você acaba não tendo coragem, porque parece que o medo vai aumentando, tá? Então, assim, medo é saudável? Sim. Não em excesso, não de forma paralisante. Você pode esperar o medo? Sim, fazendo aquilo que é necessário. Bom, se você gostou do programa de hoje, dá o teu joinha aí, aperta aí, bota um curtiu e compartilha com os amigos, porque muitas pessoas precisam dessa mensagem. E se você sabe de quem precisa dessa mensagem, passa adiante. Essa é a minha missão de estar aqui com vocês. Eu vou nessa, deixei uma enquete para quem quer que o programa tenha mais tempo de duração, porque algumas pessoas têm falado sobre isso. E semana que vem a gente está de volta com mais programa É Diferente. Beijo grande para todo mundo e até lá!